E aí, pessoal, como vocês estão? É com muito prazer, com muita felicidade que hoje eu trago um review muito especial para vocês. Sei que ficou redundante, parece puxação de saco, mas eu vou mostrar um material para vocês hoje que não tem nada a ver de livro que o Nascido ganhou, não é nada disso. Mas é um material que eu já sabia da existência dele há tempos, quando o nosso querido pastor Humberto, da editora Peregrino, me confidencializou que ele estava numa batalha enorme para trazer para a gente o que? A teologia sistemática de ninguém menos do que o grande reverendo John MacArthur. Exatamente, essa maravilha aqui, ó, de capa branca, escrita em dourado. Eu tive conhecimento desse projeto desde o início, então é um material que eu estava esperando muito, porque todo mundo conhece a exatidão teológica que John MacArthur traz para nós. Também um pastor que tem uma moral ilibada, que tem atitudes corretíssimas como ministro, lembrando que o ministro do evangelho ele não é um juiz. O ministro do evangelho está ali para ensinar determinadas pessoas. E isso ele fez. Um homem que deu um grande exemplo durante a questão do vírus chinês, quando ele manteve a igreja aberta em um momento em que as portas da igreja deveriam sim estar abertas para receber aqueles que procurassem a igreja de Cristo. Lógico que alguns medrosos aí, alguns que estão preocupados com o próprio umbigo e não estão preocupados com a palavra de Deus, criticaram o MacArthur. Afinal, a vontade deles de serem os estrelinhas extrapola qualquer retidão de acordo com a palavra de Deus. Então é com muita felicidade, eu não tenho nem palavras para dizer a minha felicidade de trazer para vocês o review dessa obra. Uma obra intermediária na área de teologia sistemática, então ela não é nem a teologia mais exaustiva e nem a teologia mais básica. Ela é uma teologia intermediária que te traz conhecimento bíblico de uma maneira única. Então vamos lá, vamos conhecer a teologia sistemática do John MacArthur e do Richard Mayhue. M-A-Y-H-U-E. Vamos conhecer essa maravilha aqui que eu tenho certeza que vocês vão amar do mesmo jeito que eu estou apaixonado por ela. Ó, separei bastante material a respeito. Vamos lá, vamos conhecer Teologia Sistemática do John MacArthur. Aqui está Teologia Sistemática, um estudo aprofundado das doutrinas bíblicas. John MacArthur e Richard Mayhue, que são os editores da editora Peregrino. Eu acompanhei o trabalho dessa teologia sistemática desde o início que o nosso querido pastor Humberto está trabalhando aqui. Então, é um material que eu tenho um carinho enorme, tá? E, olha, é um dos maiores lançamentos do ano na área teológica, é esse material. Muitas pessoas perguntavam, eu cheguei a falar dela no passado aqui no canal e agora ela está aqui nas nossas mãos. Já tirando uma dúvida de vocês, ela não tem nada a ver com o Manual Bíblico MacArthur, nem com o Comentário Bíblico MacArthur. Ela é uma publicação totalmente diferente. Por quê? Porque vocês sabem que tanto o manual, quanto o comentário, quanto a Bíblia de Estudo têm conteúdos parecidos. Essa daqui não, ela é uma teologia sistemática, tanto que não é nem apenas do nosso querido John MacArthur, tá bom? Então, é isso aqui. Vamos lá, vamos ver capa dura, uma encadernação muito bem feita, tá bom? Que a Peregrino fez. Vamos dar uma olhada aqui atrás. Este novíssimo recurso é uma apresentação rica e convincente dos fundamentos teológicos da cristandade, fornecendo aos leitores uma sistematização acessível, porém persuasiva, da verdade bíblica, numa era em que os últimos vestígios da influência cristã sofrem os efeitos da erosão no Ocidente. Ricos recursos como teologia sistemática vêm para edificar e fortalecer a igreja no enfrentamento de rígida oposição do mundo. R. Albert Moller Jr. E aí vem o Walter Kaiser, que tá o John MacArthur e o Richard Mayhue, que são os editores. A minha tá um pouco judiada porque eu já estou usando demais essa teologia sistemática. Ela está sendo minha teologia sistemática de cabeceira. Tô para dizer para você que, tirando a do Rod, essa daqui é a melhor entre as intermediárias. Mas a do Rod, a gente tem uma coisa para falar em benefício dela, né? A do Rod, ela extrapola a questão do intermediário, ela já é quase uma exaustiva.
Então a gente vem aqui, papel. Então, como não é um material para você ficar carregando, é um material de biblioteca, ele não tem aquela encadernação plástica que a gente vê em muita Bíblia de estudo. Aí a gente vem, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 indicações. Entre eles a gente tem Matthew Barrett, Stephen J. Lawson, Derek W. H. Thomas, ou seja, Tim Challies. Então tem muita gente, Ian H. Murray, ou seja, não é qualquer um aqui que indica esse material para vocês. Talvez você escutem um pouco de barulho aí de fundo, mas é porque a gente sabe, a gente tem uma oficina aqui embaixo, né, que são nossos companheiros, e a gente não vai ficar brigando com o pessoal que trabalha, né? Então, Teologia Sistemática, um estudo aprofundado das doutrinas bíblicas, Peregrino. Aqui a outra folha de rosto completa. Aqui a ficha catalográfica, catalogação na fonte, né? Ficha catalográfica. Teologia Sistemática, copyright de 2017, John MacArthur e o Mayhew. Título original, Biblical Doctrine, A Systematic Summary of Bible Truth, ou seja, a doutrina bíblica é um sumário sistemático da verdade bíblica. É publicado pela Crossway Books, tá bom? E aqui é trazido pelo nosso querido pastor Humberto, editora Peregrino. Isso daqui você vai ver muito. Aqui é um hino do Inário para o Culto Cristão. Sempre você vai ver nos capítulos aqui, quando encerra o capítulo, você vai ter um hino ali especial para você. Então aqui nós temos um sumário comprimido, né, com o que ela trata. Então nós temos, vamos começar, esboço analítico, lista de hinos, lista das tabelas, prefácio, abreviações, aí vem introdução, prolegômenos, palavra de Deus, bibliologia, Deus o Pai, teologia propriamente dita, Deus o Filho, cristologia, Deus Espírito Santo, pneumatologia, aí vem homem e pecado, antropologia e amartiologia, salvação, soteriologia, anjos, angeologia, a igreja, eclesiologia e o futuro, escatologia. Apêndice, o progresso da revelação, bibliografia geral, os editores e no final de reflexão, índice geral e índice bíblico. E o interessante é isso aqui, ó, o progresso da revelação. Ou seja, mesmo sendo uma teologia sistemática, no final ele te dá um esboço de teologia bíblica muito legal. A gente começa aqui os prolegômenos, né? Que eu já separei aqui direitinho pra gente. Introdução, olha, tá vendo, ó? Preciosa Graça, tá vendo? Inário para o Culto Cristão, hino 314, tá bom? Ó, então, Preciosa a Graça de Jesus, que um dia, então você vai ter um hino aqui. Você pode usar tanto como um hino quanto como uma oração. Aí vem introdução, prolegômenos, né? O que é teologia, por que estudar teologia, quais os principais tipos de teologia, o que é teologia sistemática, ou seja, é a preparação para que nós venhamos trabalhar na teologia propriamente dita. Olha só, o que é teologia? Teologia do grego theos, Deus, e logia, né? Tratado, ou seja, tratado de Deus. Há também quem traduz a teologia como palavra de Deus, tá, pessoal? Não é um termo exclusivamente cristão. O verbo grego teologio, refere-se ao ato de se falar sobre Deus, ao passo que o substantivo teólogos descreve uma pessoa que se engaja na ação descrita por teologia, ou seja, um teólogo. O adjetivo teológicos descreve algo teológico, enquanto o substantivo teologia significa uma palavra sobre Deus, literalmente teologia. Essas palavras eram usadas em contextos religiosos pagãos séculos antes do Novo Testamento. Nenhum desses 4 termos é encontrado no Novo Testamento ou na Septuaginta. Aqui eu vou fazer um parênteses. Muitos, né, falam, mas teologia não está na Bíblia. Teologia é a Bíblia, a palavra de Deus, pessoal. Ou na Septuaginta. O mais antigo uso cristão que se tem conhecimento é uma referência ao apóstolo João como teólogos no início do 2º século depois de Cristo. Teologia cristã é o estudo da revelação divina na Bíblia. Ela tem como perpétua peça central a palavra desse Deus como fonte e a piedade como alvo, como declara Alva McCain. Então você vai ter bastante citação. Aí a gente tem, alguns autores mais significativos e seus escritos são
sobre teologia sistemática. O autor desconhecido Didaquê, tá vendo? Muitos pegam o Didaquê e falam que o Didaquê é Bíblia, que é palavra de Deus. Não, não é. É uma publicação a respeito de teologia. Irineu, Prova da Pregação Apostólica, Clemente de Alexandria, Stromata, Orígenes sobre os Princípios, Gregório Nazianzo, 5 Orações Teológicas, Agostinho, Equiridion, João de Damasco, Uma Exposição Fiel da Fé Ortodoxa, Pedro Lombardo, 4 livros de sentenças, Tomás de Aquino, a Suma Teológica, Suma Teológica, e aí a gente vem voltando totalmente à palavra de Deus. Por enquanto nós estamos vendo aqui homens de Deus que estavam dentro da igreja, mas nós sabemos que a igreja era contaminada. Aí Deus vem com a reforma, limpa tudo, traz de volta a sua igreja para a sua palavra, e aí nós temos João Calvino, As Institutas da Religião Cristã, uma obra-prima que tanto arminiano quanto calvinista tem a obrigação de ler e ter na ponta da língua, Thomas Watson, Um Corpo de Doutrina, Francis Turretin, Institutas da Teologia Argumentativa, John Gill, Um Corpo de Divindade Doutrinária, e John Dick, Palestras em Teologia. Aqui vem por que estudar teologia, quais os principais tipos de teologia. Tá vendo? O Prolegômeno está preparando a gente para a teologia propriamente dita. Então a gente vem, teologia bíblica. A organização temática das escrituras pela cronologia bíblica ou por autores bíblicos com respeito à revelação progressiva da Bíblia, precisamente um componente da teologia sistemática. Gostou? Então o que acontece? Olha, é isso daqui, você que é aluno do nosso bacharel livre em teologia, esse material aqui vai te ajudar, porque isso daqui cai na prova. A gente tem prova o que é teologia bíblica, o que é teologia dogmática, o que é teologia exegética, teologia histórica, natural, pastoral, sistemática. O que é teologia sistemática? E agora ele vai destrinchando a teologia. Quais as categorias da teologia sistemática? Bibliologia, teologia propriamente dita, cristologia, pneumatologia. Ou seja, ele começa desde o comecinho mesmo, tá? Desde do básico. Aí a gente vem, o capítulo 2, a gente tem a palavra de Deus, ou seja, aqui a gente está falando de bibliologia, da Bíblia Sagrada. Temas abordados no capítulo 2, inspiração das Escrituras, autoridade das Escrituras, inerrância das Escrituras, preservação das Escrituras, ensino e pregação das Escrituras, nossa responsabilidade para com o quê? As Escrituras, tá bem? Vocês vão ver sempre tabelas para organizar. Então aqui nós temos símbolos para a Bíblia. Símbolo, Jesus Cristo, personificação da palavra, com a referência bíblica na lateral. Aqui, né? Então você tem uma coluna, qual é o símbolo, qual é a realidade e qual o texto que dá base bíblica para isso. Então metais valiosos, valor incalculável, prata, ouro e etc. Semente, fonte de nova vida, e aí vai. Inspiração das Escrituras, revelação e inspiração. Começa nosso curso de teologia bacharel falando do quê? Revelação e inspiração. Vocês têm que saber de onde vem a Bíblia. Então o cara compra um negócio desse, já vai lá para a escatologia, só que o cara não estuda o que é revelação e inspiração. Definição de inspiração, revelação geral, revelação especial nas Escrituras. Olha que legal. Revelação geral apenas condena. Revelação especial condena e redime. Olha que coisa maravilhosa. Definição de inspiração. Pontos de vista sobre inspiração. Teoria do ditado e da inspiração. Teoria da inspiração parcial ou conceitual. Teoria da inspiração natural. Visão bíblica. Inspiração verbal e plenária. Aí começa o processo da inspiração. Vamos correr, porque tem bastante coisa para mostrar para vocês. Evidências racionais aqui, a gente está em bibliologia também. Vamos correr aqui. 3. Deus, o Pai. Aqui a gente começa a entrar nas pessoas da Trindade. Mais um recado para você. Segunda-feira voltamos à nossa teologia com Berkoff, tá bom? Então aguentem aí que tem coisa boa separada para vocês. Teologia propriamente dita, né? Deus, o Pai. A existência de Deus, os nomes de Deus, os atributos e perfeições de Deus, a Trindade, o decreto de Deus, criação, milagres divinos, providência divina, o problema do mal e a teodiceia, glorificando a Deus. Então vem a existência de Deus, afirmações bíblicas, prova da exigência redentora,
da crença na existência de Deus, prova da afirmação de que Deus é eterno, prova da afirmação da autoexistência de Deus, a cognoscibilidade, nossa, hein? Queria ver a Vanessa agora falando cognoscibilidade. E incompreensibilidade de Deus. Ó, suficiente aí, ó, só eu falar, viu como Deus castiga? A suficiente cognoscibilidade de Deus, incompreensibilidade, e a gente vamos correr aqui, ó. Tá? A preservação divina do universo, o governo divino de todas as coisas para fins preordenados. A gente ainda está em Deus, o Pai, teologia propriamente dita. Vamos ler esse pedaço aqui. Ó. O terceiro grande aspecto da providência de Deus em e sobre o universo é seu governo divino de todas as coisas. Esse governo envolve o contínuo governo ativo de Deus sobre todas as coisas, de modo que, por meio delas, ele realizará seu propósito supremo de glorificar a si mesmo. Deus governa como o rei do universo. Sempre vocês vão ter aqui referências ao número sobrescrito. A gente vem aqui, ó, 77. Para uma discussão mais detalhada do reinado de Deus, ver que tema abrange e unifica toda a escritura no capítulo 1, introdução na página 52, e ver também o capítulo 10, o futuro, capítulo 10, escatologia, tá bom? Então, além das notas, como você tem aqui a nota 76, vamos ver se eu acho a nota 76 aqui rapidinho, ó. Aqui, ó, 76, ó. Como descreve Berkhof, esta atividade divina acompanha a ação do homem em todos os pontos. Mas onde que Berkhof falou isso? Tá aqui, ó, 76, Berkhof Systematic Theology, página 173. Então, você vai ter as notas das publicações que ele cita aqui, de terceiros, e você vai ter as notas indicando outras áreas para completar o teu conhecimento aqui. O problema do mal e a teodiceia, perspectiva bíblica do mal, teodiceia bíblica, teodiceia compatibilista, e aí ele vai destrinchando. Lembrando que ao final de cada capítulo, a gente tem alguns pontos para a gente ver. Então a gente está aqui, ó, Deus Pai, atividades direcionadas a Deus, tudo aqui bonitinho, tá vendo? Atividades direcionadas ao cristão. Aí no final você vai ter sempre uma oração, um hino para você adorar. Por quê? Porque esta obra te puxa para o espiritual. É uma obra que ela te traz o bom conhecimento da teologia, mas vai te puxar muito para o espiritual. E é uma coisa que você tem que agradecer a Deus, porque poucos materiais fazem isso. Então ele vai te dar uma oração, e aí ele vai te dar um hino para você cantar. E sempre vai estar terminando com isso aqui, ó, uma bibliografia, teologias sistemáticas primárias. Aí tem, ó, Bancroft, Berkhof, ou seja, Culver. Ou seja, você vai ver material aqui, ó, Millard Erickson. Você vai ver material aqui que a gente nem sonha ter em português. Olha aqui, ó, teologia sistemática do Charles Swindoll, do Turretini. E aí a gente tem obras específicas. Teologias sistemáticas primárias, obras específicas. Tá vendo? E em alguns capítulos você vai ter dicas para aprofundamento. Aqui, ó, J.I. Packer, Arthur W. Pink, John Piper. Só gente ruim, né? A.W. Tozer, só cara fraco. B.B. Warfield, olha, tem coisa. Bavinck, Oberkopf aqui de novo, mas aqui é a História das Doutrinas Cristãs, tá? Gerald Bray. E aí a gente vem aqui aonde? Deus o Filho. Olha só, você terminou o capítulo orando e adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Quando você começar o próximo capítulo, você já vai ter um hino para você adorar o Senhor e usar como exemplo para a tua oração. Olha que coisa maravilhosa, pessoal. Então, Deus, o Filho, Cristologia. O Cristo pré-encarnado, Cristo encarnado, Cristo glorificado. Cristo pré-encarnado, a eternidade passada, o eterno Filho de Deus, aparições no Antigo Testamento, atividades do Antigo Testamento, profecias do AT. E aí vem, ó, eternidade passada. Triunidade, olha que legal, pré-existência, o eterno Filho de Deus. Vamos pegar aqui, ó, triunidade. Ao longo de toda a Escritura, Antigo e Novo Testamentos, os escritores fazem distinção entre as pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aparecem como pessoas distintas com obras individuais. Ó, o umzinho aqui, ó. Esse parágrafo foi adaptado da obra de William D. Barrick, Inspiration and the Trinity. Tá? Então tem aqui bonitinho, né? Está aqui o número 1, nota aqui embaixo. Além disso, os escritores bíblicos imputam a essas pessoas atributos divinos, com base na evidência bíblica. Não é base de piração, não.
A Trindade vem com base na evidência bíblica. A mente honesta não pode duvidar da existência de uma pluralidade de pessoas na divindade, sem prejuízo da clareza, inerrância e a inspiração das Escrituras. Qualquer discussão séria da Trindade deve começar e terminar com o que a Bíblia declara. A revelação que João recebeu de Deus descreveu a segunda pessoa como estando com Deus, João 1:1. Frase que indica uma identidade distintamente separada. Olha aqui, o Cristo glorificado, intercessor celestial, arrebatamento, trono do julgamento, a segunda vinda. Tá vendo que aqui em Deus Filho, na parte de cristologia, a gente já começa a falar das coisas futuras. Nós temos um capítulo que trata da escatologia, das coisas futuras. Mas, para que você tenha um escopo completo, você tem a visão escatológica dentro da cristologia, dentro das outras denominações. Então, você vai ter pontos que vai falar da soteriologia, mas você vai ter uma área exclusiva tratando de soteriologia no material. Aí vem, ó, Deus, Espírito Santo, pneumatologia, introdução à doutrina do Espírito Santo, deidade, triunidade, salvação, santificação, serviço, criação, escritura, ministério profético, introdução à doutrina do Espírito Santo, análise no AT, no NT, realidade do Espírito Santo, nomes e títulos, figuras de linguagem empregadas como referência ao Espírito Santo, ministério do Espírito Santo em relação a Cristo, ministérios do Espírito Santo, pecados contra o Espírito Santo. Análise daqui a gente vem destrinchando, né? Detalhe, é uma teologia sistemática dispensacionalista, tá bem? E o quê? Calvinista. Então já deixo isso claro. Eu vou procurar nos próximos reviews começar a explicar essa parte para vocês. Para mim isso não é importante, porque é conhecimento bíblico e de todo jeito a gente usa. Mas, como para muita gente isso é importante, tá aí, né? Figuras de linguagem usadas para o Espírito Santo: revestimento, pomba, fogo, óleo, penhor, selo, água, vento. Aí ele vai explicar cada um desses pontos. Olha aqui, ó, deidade e triunidade. De novo, aqui, ó, dentro de pneumatologia, Espírito Santo, ele tá tratando da Trindade. Serviço, visão panorâmica dos dons, dons temporários, reveladores, confirmação, dons permanentes, questões importantes, ó, visão panorâmica dos dons, ó, dons espirituais, para você ter uma ideia, eu refiz os esboços dos meus estudos que eu tenho para vocês para o Nascido ESC, que eu vou gravar semana que vem sobre os dons. Eu já peguei muito material daqui, tá bom? Ó, salvação é um dom carisma, o Espírito Santo é um dom carisma, olha que maravilha. Ó, então aqui tem o dom, as referências, ó, palavra de sabedoria, conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, diversas línguas e interpretação de línguas. Aí vem apóstolos, profetas, mestres, milagres, dom de curar, socorro, governo, diversas línguas e interpretação de línguas. E aí vem, sempre com a base bíblica em cima. Dons temporários, revelação, confirmação, olha que legal, padrão bíblico de autenticação de milagres. A cessação dos dons de revelação e confirmação. Olha, dons permanentes, oratória, serviço. Olha que maravilha. E aí vem, ó, questões importantes, olha. Muito bem feito esse material, tá? Ok, escritura, revelação, inspiração, instrução, iluminação e afirmação, utilização. A gente já viu sobre a escritura antes, lá atrás, mas aqui trata de novo. Para uma discussão mais detalhada de escritura, ver capítulo 2, a palavra de Deus. Então aqui ele vai colocar o que nos traz a pneumatologia, que é o Espírito Santo. Então vocês vão encontrar muita coisa assim. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem mais um hino, e aí vem o homem e o pecado, a antropologia, homem, e a amartiologia, o pecado. Então, homem e pecado. Introdução à doutrina do homem, Adão como pessoa histórica, Jesus como imagem de Deus, e aí vai desmontando. Salvação, soteriologia, sempre com o hino aqui, aí começa. Temas principais abordados no capítulo 7, introdução à doutrina da salvação, o plano de redenção, a realização da redenção, a aplicação da redenção, o propósito supremo da salvação. Antes de tratar da doutrina da soteriologia, é necessário considerar que a motivação principal pela qual Deus salva o seu povo está de acordo com o seu propósito supremo para todas as coisas, a saber, trazer glória e honra para si mesmo. Aí vem, ó, anjos, angiologia, anjos santos, Satanás, demônios, anjo do Senhor, perguntas e respostas. Ó, mais um hino
sobre anjos, Antigo Testamento, a realidade dos anjos santos, qualidades pessoais, caráter dos anjos santos, a história dos anjos santos, final dos tempos, a população dos anjos santos, e aí vai. Vamos correr, pessoal. Ó, perguntas e respostas aqui em angiologia. Ó. O que dizer dos anjos da guarda? Anjos devem ser adorados? Quem acolheu os anjos? O que os anjos anelam perscrutar? As igrejas têm anjos? Como os cristãos julgarão os anjos? Isaías 14 e Ezequiel 28 se referem a Satanás? Olha só, muito legal essa parte. Anjos, aí vem, ele vai responder cada uma dessas partes. A igreja, eclesiologia. Tá? Agora aqui vamos estudar a igreja, definindo a igreja, propósitos da igreja, autoridade espiritual da igreja, dinâmica bíblica da vida da igreja, meios de graça na igreja, unidade e pureza, membresia na igreja, dons espirituais na igreja, uma antecipação do céu, definindo a igreja, e a gente vai. Estamos acabando, pessoal, estamos na reta final. E aí o futuro, escatologia, introdução à doutrina do futuro, escatologia pessoal, escatologia cósmica, né? Frequentemente, as teologias sistemáticas minimizam a discussão dos eventos futuros, especialmente os eventos relacionados com as promessas do Antigo Testamento à nação de Israel. Uma vez que os eventos dos fins dos tempos servem como culminação dos propósitos redentores de Deus nesse capítulo, esse capítulo procura sumarizar tudo o que Deus revelou acerca da escatologia pessoal e profética. Aí vem introdução à doutrina do futuro, escatologia definida, escatologia nos planos de Deus, modelos escatológicos, escatologia e interpretação bíblica, escatologia e Jesus Cristo, escatologia definida, e aí ele vai desmontando a escatologia nos planos de Deus, modelos escatológicos, e aí a gente vem, né? Visão espiritual, a nova criação, a escatologia e interpretação bíblica, a escatologia e Jesus Cristo, escatologia pessoal, morte, estado intermediário, ressurreição, inferno, céu, estado intermediário. Pessoal, é uma das melhores teologias temáticas intermediárias que eu já vi. Olha, apêndice, o progresso da revelação. Olha só que legal. Tá? É uma tabela. E aí uma bibliografia geral. Além da bibliografia no final de cada capítulo, temos uma bibliografia geral com teologias sistemáticas primárias, teologias bíblicas, Novo Testamento, história da doutrina, dicionários teológicos, manuais de teologia. E aí vem os editores, uma ficha técnica, um hino final de reflexão. E aí vem o índice geral, índice bíblico. Essa é a maravilhosa teologia sistemática do MacArthur. Bom, pessoal, essa foi a teologia sistemática, um estudo aprofundado das doutrinas cristãs, do nosso querido John MacArthur e do Richard Mayhue. Mas isso daqui vai ficar conhecida como teologia sistemática do John MacArthur. Um material que faltava em português, que não tem nada a ver com o comentário MacArthur, com o manual MacArthur, não tem nada a ver com esses outros materiais. A gente está falando de um material único para te ensinar as doutrinas cristãs. E o que acontece, pessoal? Por que esse tipo de obra é importante? Nós devemos estudar as doutrinas cristãs, nós temos que estar por dentro do que a Bíblia nos diz. E é isso que esse tipo de material nos traz. Ele nos ensina as doutrinas cristãs, ou seja, ele organiza todo o conhecimento bíblico em doutrinas para que nós venhamos entender com mais facilidade aquilo que o Senhor colocou na Bíblia, para que nós venhamos cumprir, para que nós possamos entender quem é o nosso Deus, para que nós possamos entender como funciona a salvação, para nós podermos entender como funcionam as últimas coisas, como será novo céu, nova terra, como essas coisas vão acontecer. Com este tipo de publicação é que vocês vão aprender teologias sistemáticas, comentários bíblicos. E a teologia sistemática do John MacArthur, na minha opinião, é hoje a melhor teologia sistemática intermediária que você pode ter, ficando atrás apenas da do Charles Hodge, mas no vídeo das melhores teologias sistemáticas intermediárias eu expliquei que a do Hodge ela já chega ali no limiar das teologias sistemáticas avançadas, entendeu? Então ela já está ali na fronteira, com um pezinho na teologia sistemática exaustiva. Então quando nós falamos de teologia sistemática intermediária, essa daqui bate a do Miller, bate a do Franklin, bate de grandes homens de Deus que tem muito a nos ensinar, tá bom? Então é isso aqui. E aí, pastor, tudo bem, teologia sistemática é muito importante.
Mas como eu aprendo a utilizar esse tipo de material? Como eu aprendo a utilizar um comentário bíblico? Como eu sei comparar, por exemplo, a teologia sistemática do MacArthur com a teologia sistemática do J. Haldeman Williams, por exemplo, que é uma teologia sistemática pentecostal? Como eu chego à conclusão do que está correto? Porque hoje a gente é soterrado com material cristão, com material bíblico. Aí, o ideal é que você faça um curso estruturado que vai te ensinar ao quê? O que é a Bíblia Sagrada, como ela chegou até nós, como funciona a inspiração, por que a Bíblia é inerrante, por que a Bíblia é a nossa razão de fé em prática. Num curso que vai te ensinar isso, que vai te ensinar a organizar o teu estudo bíblico, teu conhecimento bíblico, vai te ensinar a aplicar e, lógico, transmitir a palavra de Deus a todos. Porque, pessoal, não se iluda, tá? Não se iluda. A nossa obrigação é transmitir o evangelho. Então aí eu recomendo para vocês um curso. O Nascido de Novo, nós temos o Bacharel Livre em Teologia. Bacharel é um curso superior, pastor? Não, não é um curso superior. É um curso para fins ministeriais que vai te ajudar na tua caminhada cristã. Quer você tenha o chamado para ser um pastor, quer um diácono, quer um presbítero, quer um obreiro, ou quer um membro de igreja que quer fazer o quê? Que quer conseguir cumprir aquilo que o Senhor colocou para você. Então é para isso que serve o nosso curso Bacharel Livre em Teologia. Ali você vai aprender as visões das últimas coisas. Ali você vai aprender a traduzir a Bíblia dos originais. Você vai traduzir a Bíblia do texto receptus, do texto crítico, do texto majoritário. Você vai aprender o hebraico, o grego. Você vai aprender crítica textual. Você vai aprender hermenêutica. Você vai aprender a pregar. Porque não se esqueça que pregar não é só o pastor que, que vai lá de domingo em cima do púlpito. Não, quando você encontra o seu vizinho e você vai falar de Cristo para ele, você também vai estar pregando. Então tudo isso você aprende no Bacharel Livre em Teologia. Por quê? Porque quando pregarem alguma coisa para você, você vai saber dizer se aquilo é bíblico ou não. Ah, pastor, mas o senhor é reformado calvinista. O curso também é calvinista? Não, nosso curso é interdenominacional. Lá você vai aprender a produzir teologia. Você vai aprender a chegar à conclusão do qual é a linha teológica melhor para você. Se você é um arminiano, você vai estudar como arminiano. Se você é um calvinista, você vai estudar como calvinista. E não vai ter prejuízo nenhum a respeito disso. Pelo contrário, você vai conhecer todas as linhas para ter uma decisão de acordo com a Bíblia Sagrada. Amém? Então é isso. O link está aqui na descrição, tá bom? E detalhe, hein? Você fazendo a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia, usando o link aqui embaixo, você vai ter o quê? 10% de desconto. Então de R$ 196 ele vai para R$ 177,20 e pouco. Você vai clicando no link aqui embaixo. Quando você terminar de fazer o curso Bacharel Livre em Teologia, você ganha um curso completo de capelania cristã. Você vai aprender a dar suporte espiritual para quem precisa. Bom, então é esse o recado que eu tinha para trazer para vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.